Meu nome é Bruno, e sou um jornalista sempre em busca de histórias intrigantes. Recentemente, ouvi boatos sobre um metrô abandonado na cidade, um trecho que foi fechado há anos após uma série de desaparecimentos misteriosos. Dizem que quem entra nunca mais é visto. A curiosidade me consumiu, e não consegui resistir à tentação de explorar. Naquela noite, preparei meu equipamento, uma lanterna, uma câmera e um gravador de voz. Entrei na estação de metrô à meia-noite, quando a cidade estava em silêncio. O ar estava gelado, e uma brisa fria parecia me dar boas-vindas. As luzes das plataformas estavam apagadas, mas o cheiro de mofo e poeira estava presente em cada canto. A entrada do túnel era um convite sombrio. Segui adiante, minha lanterna iluminando os trilhos enferrujados. O eco do meu próprio andar fazia parecer que eu não estava sozinho. Enquanto caminhava, pensei em como poderia ser uma boa matéria a exploração de um lugar que as autoridades esqueceram. Mas logo percebi que o ambiente era mais opressivo do que eu imaginara. À medida que me afastava da entrada, o silêncio tornou-se profundo, e um medo crescente começou a se infiltrar em mim. O som dos meus passos parecia mais alto, e, de repente, ouvi um sussurro. Bruno. Girei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de que estava sendo observado aumentou. Continuei a andar, mas o sussurro não cessava. Bruno, venha. Tentei ignorar, mas algo dentro de mim sentia que precisava seguir a voz. Após mais alguns minutos, cheguei a uma estação abandonada, coberta de pichações e sujeira. Uma luz fraca iluminava a área, mas não sabia de onde vinha. A atmosfera era estranha, como se o tempo tivesse parado. Decidi gravar o ambiente, ligando meu gravador. Estou na antiga estação de metrô, um lugar que parece estar cheio de história e mistério, falei para o microfone. Mas, enquanto falava, o sussurro se tornou um grito desesperado e ajude-me. Ajude-me. A sensação de pânico começou a dominar. O que era isso? Não era normal. A luz que iluminava a estação começou a piscar, e uma sombra se projetou na parede. Tentei recuar, mas algo me impediu de mover os pés. Então, a sombra se aproximou, transformando-se em uma figura indistinta. Era um homem, com olhos vazios e uma expressão de dor. Você não deveria estar aqui. Ele sussurrou, sua voz ecoando em minha mente. Eles vêm por você. Com um golpe de adrenalina, consegui me mover e corri em direção ao túnel. As vozes aumentaram, misturadas a gritos e risadas macabras. Bruno. Onde você está? Volte. Parecia que o próprio túnel estava se fechando em torno de mim. Ao passar por uma porta entreaberta, vi uma sala de controle cheia de equipamentos empoeirados. Havia uma mesa coberta de papéis amarelados, e, ao me aproximar, percebi que eram relatórios sobre os desaparecimentos. Cada nome estava riscado, como se a própria morte tivesse feito um registro. Então, uma sombra se projetou atrás de mim. Eu sabia que algo estava ali. Ao me virar, vi o homem novamente. Você não pode escapar, ele disse, sua voz uma mistura de lamento e raiva. Eles já marcaram você. Um grito agudo soou à minha esquerda, e quando olhei, vi mais sombras se aproximando, rostos distorcidos e vazios. A sala começou a tremer, e as luzes piscavam freneticamente. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisava sair dali. Corri pelo túnel, a respiração acelerada, tentando não olhar para trás. As vozes eram ensurdecedoras. Ajude-nos. Você não pode deixá-los. Cada passo que eu dava parecia me afastar, mas as sombras continuavam a me seguir, como se fossem parte do próprio túnel. Finalmente, avistei a luz da saída. Um alívio momentâneo me invadiu, mas quando alcancei a porta, ela se fechou abruptamente diante de mim. O desespero tomou conta, e eu bati com força, gritando por ajuda. Mas só havia silêncio. A sombra do homem apareceu novamente, agora mais próxima. Você é um deles agora,
Bruno. Bem-vindo ao seu novo lar. Suas palavras eram como garras, cravando-se em minha mente. Lutando contra o pânico, decidi que não poderia ser derrotado. Eu não sou um deles, gritei, e de repente, uma onda de raiva me invadiu. Eu vou sair daqui. Concentrei toda a minha energia em abrir a porta. Então, com um empurrão desesperado, a porta se abriu. Eu caí para fora, rolando na calçada. O ar fresco da noite me atingiu como um soco, e eu respirei fundo, tentando me recompor. Olhei para trás e vi as sombras se dissipando, mas a figura do homem ainda estava lá, sorrindo de maneira sombria. Você não escapou, ele sussurrou. Você nunca escapará. Levantei-me e corri para longe da estação, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, trancando a porta, percebi que meu coração ainda batia descontroladamente. Mas a sensação de segurança não durou. No dia seguinte, ao revisar a gravação que fizera, encontrei algo aterrador. O último trecho continha não só minha voz, mas também uma risada baixa e distorcida. Bruno, você é um de nós agora. Desde aquele dia, não consigo dormir. A cada noite, o sussurro vem, chamando-me de volta para o metrô. Era uma noite chuvosa quando perdi o último trem de volta para casa. A estação estava deserta, e a única luz vinha de um poste antigo, balançando com o vento. Enquanto esperava, uma sensação estranha me envolveu, como se alguém estivesse me observando. Depois de um tempo, ouvi o barulho de rodas sobre trilhos. Um trem antigo apareceu ao longe, iluminado por uma luz fraca. Ele parou em frente à plataforma, e a porta se abriu com um rangido. Não havia ninguém à vista, mas algo me chamou para dentro. Com relutância, entrei no vagão. O interior estava sujo e coberto de poeira, como se estivesse parado ali por anos. As janelas estavam embaçadas, e um ar de abandono preenchia o espaço. Mas a porta se fechou atrás de mim, e o trem começou a se mover. Dentro do vagão, as luzes piscavam, e o som da chuva se misturava ao tilintar de um sino distante. O silêncio logo foi interrompido por sussurros estranhos que ecoavam. Eu olhei ao meu redor, mas não havia ninguém. A sensação de desconforto aumentou, e os sussurros se tornaram mais altos, quase como um chamado sombrio. Naquele momento, percebi que as janelas estavam mostrando imagens distorcidas e rostos de pessoas conhecidas, mas suas expressões eram de dor e desespero. Elas olhavam para mim, com olhares vazios. Venha se juntar a nós, uma voz disse. Tentei ignorar e me dirigir para a saída, mas as portas estavam trancadas. O trem continuava sua jornada, e os sussurros se tornavam cada vez mais ensurdecedores. Olhei para o fundo do vagão e vi uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e profundos, olhando diretamente para mim. Por que você não quer ficar? A figura perguntou, com uma voz que parecia de outro mundo. Eu senti uma onda de terror me invadir. Eu preciso ir embora, gritei. A figura sorriu, mas não havia alegria em seu rosto. Em vez disso, um silêncio pesado caiu sobre o vagão, e o trem começou a desacelerar. O som dos sussurros agora era substituído por um lamento distante, e a figura encapuzada começou a se contorcer, revelando uma forma grotesca. As paredes do vagão começaram a se fechar, como se a realidade estivesse se comprimindo ao meu redor. Eu estava paralisado pelo medo. Você pertence a nós agora, a figura sussurrou, e a atmosfera ficou gelada. Com um último esforço, consegui me mover. Corri até a porta e a puxei com toda a força. Com um estrondo, ela se abriu, e a chuva torrencial caiu sobre mim. O trem tinha parado, mas a figura ainda estava lá, sorrindo de forma sinistra. Escapei e corri para a estação, mas quando me virei, o trem havia desaparecido. A estação estava novamente deserta, e o único som que restava era o da chuva.